Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha a partir desse momento, aqui no Instituto Genoma, para a continuidade dos estudos de Direito Penal. Hoje já é a nossa terceira aula, referente aí ao assunto tão importante que é o nosso direito penal, o nosso direito mais forte, o nosso direito mais severo, a ferramenta ímpar que dá ao Estado a capacidade de intervir aí nas ações do cotidiano, nas más ações do cotidiano, na infração, na alteração daquilo que é considerado como legal. Lembro que na aula passada estudamos aí a questão da aplicabilidade da lei penal. Iniciamos a analisar as formas de aplicação da lei penal. Também estudamos a questão da retroatividade da lei mais benéfica. Falamos também de leis temporárias, né? Falamos também da lei excepcional. Tudo isso é um assunto extremamente interessante. E hoje vamos estar dando uma continuidade nessa questão de aplicabilidade da lei, mas agora com relação ao tempo de aplicação da lei, ou seja, quando uma lei penal de fato é aplicada. Se você for pegar o Código Penal e analisar ali no seu artigo 4º, ele fala o seguinte: considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ora, caro aluno, é claro e evidente que o direito penal brasileiro tomou para si a teoria da ação. Ou seja, o crime ele é praticado a partir do momento que consolidou, que executou a ação. Isso é importantíssimo para poder definir uma série de critérios, principalmente com relação à utilização do Código Penal ou do ECA. Peraí, professor, ECA? O que ECA tem a ver com o Código Penal? Nesse caso, com relação ao tempo do crime, tem muito a ver. Vamos pegar aqui um caso concreto para poder exemplificar um pouquinho melhor essa situação. Vamos supor que João, ele cometeu aí um crime, um homicídio. E quando ele cometeu esse crime, esse homicídio, ele tinha aí 17 anos, 11 meses e 29 dias. Olha só, o camarada, a idade do camarada no dia que ele desferiu disparos de armas de fogo contra Maria, ele tinha exatamente 17 anos, 11 meses e 29 dias. Só que Maria não veio morrer na hora, ou seja, o crime ele não consolidou no mesmo momento. Ele veio consolidar há uma semana depois. Ou seja, João desferiu disparos contra Maria, Maria veio a tombar, caiu, e terceiros chamaram socorro, e o socorro chegou, prestou os devidos cuidados necessários, transportando Maria para o hospital. E lá ela ficou incubada durante uma semana, ou seja, ela não morreu. Depois de uma semana, aí sim, veio estar constatando aí o óbito em virtude dos disparos de armas de fogo. Só que, lembram da idade de João? Ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Com uma semana depois, ele já tinha completado o quê? 18 anos. E no nosso país, até quando ainda não muda em nada, no nosso país, ainda a questão da maioridade é quando a pessoa completa 18 anos. Nesse caso, então, qual lei eu vou aplicar? No momento da ação, aonde João disparou lá contra Maria, ou seja, causando ali então o óbito posterior, ou então no momento do resultado, ou seja, no momento aonde o crime de fato consumou, no momento do óbito de Maria. Tem duas hipóteses então que eu tenho que analisar. Se eu for aplicar no momento da ação, eu não vou poder usar o nosso Código Penal, porque João, no momento da ação, ele era menor. Ele era menor. Ele tinha uma idade inferior a 18 anos. Agora, se eu for considerar o momento do resultado, aí sim eu vou aplicar o Código Penal. Olha só, aplicando o Código Penal, você pode ter certeza que o homicídio, que está descrito ali no artigo 121 do Código Penal, ele tem uma penalidade muito mais severa do que está escrito lá no ECA. Lá no ECA, nem crime de fato ele não cometeu, ele cometeu uma infração penal.
Então tem uma diferenciação entre crime tratado pelo Código Penal e a situação de infração penal tratado pelo ECA. Lá, pelo ECA, ele vai ter que fazer um acompanhamento, deve ficar ali mais ou menos 3 anos, entre aspas, preso, que não é de fato preso, mas ele vai ter que receber durante esses 3 anos um certo cuidado, um tratamento para poder ser reintegrado à sociedade. E quando ele reintegrado for, ele vai ser reintegrado sem crime nenhum. Né? Agora, se for considerado o momento do resultado, se considerado for o momento do resultado, aí sim vai vir um Código Penal. E o Código Penal vai estar emplacando na ficha daquele camarada um crime nada mais, nada menos que de homicídio. E o crime de homicídio ele tem pena de 12 a 20 anos. Isso é a penalidade base. E se for considerado o motivo fútil, torpe, enfim, um agravante penal qualquer, essa pena tende a aumentar. Então, né, qual seria o que seria aplicado então nessa situação? Lembra que eu tinha dito que o nosso Código Penal brasileiro adotou a teoria da ação, ou seja, a aplicabilidade conta a partir do momento que o camarada iniciou a execução do ato. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, o que seria aplicado seria o ECA, porque ele ainda era menor. Mesmo que o resultado venha se dar 1 semana depois. Mas como o nosso Código Penal trabalha com a teoria da ação, né, então eu vou estar aplicando aí o ECA. Né? Beleza. E isso vale para todo o código. Por exemplo, né, o camarada que mata alguém, mata uma pessoa menor de 14 anos. Além da pena normal de homicídio, tem ali um agravante de 1/3 da pena pelo fato da pessoa ser menor do que 14 anos. Vamos supor que eu resolvi matar alguém. E esse alguém tinha 13 anos, 11 meses e 29 dias. Na data que eu matei. Ou seja, no dia seguinte, essa pessoa iria completar 14 anos. Né? Então, como no dia da ação ele tinha uma idade menor daquilo que é previsto lá no Código Penal como um agravante, então, nesse caso, mesmo que essa pessoa venha a morrer posteriormente, o que vai ser considerado é a teoria da ação. No dia que eu executei, no dia que eu desferi, no dia que eu tive a intenção de tirar a vida dessa pessoa, ou seja, no dia que eu cometi o crime, é o que vai estar valendo. E nesse dia, a pessoa era menor. Ela tinha 13 anos, 11 meses e 29 dias. Mas ela veio morrer 1 mês depois. Não tem nada. Com 1 mês depois, ele já tinha completado os 14 anos. Mas no dia da ação é o que conta. Beleza? Tá claro? Então, o artigo 4º fala exatamente dessa situação. Ele descreve, ele traz lá no seu bojo de que o Código Penal brasileiro adota a teoria da ação. Beleza? Vamos continuar. Lugar do crime. O lugar do crime está previsto ali no artigo 6º do Código Penal. Acompanhe comigo a leitura ali do artigo 6º do Código Penal. Peraí, mas você pode estar perguntando, professor, mas você saltou o artigo 5º. Calma, eu vou voltar lá no artigo 5º. Né? Eu tinha lido o 4º, agora eu vou falar do 6º. É uma questão didática, eu estou saltando o artigo 5º, vou falar do artigo 6º, mas depois eu vou voltar no artigo 5º. Artigo 6º, considere-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Olha só, que interessante, né? O artigo 6º, ele traz para nós, traz aqui para o Código Penal brasileiro, de que foi adotado 2 situações com relação ao local do crime. O local da ação e também o local aonde veio estar consolidando aquela ação. Nem sempre, quando eu tenho a intenção de consolidar um crime, a intenção de fazer um crime, nem sempre eu consigo alcançar aquele resultado, ou seja, eu consigo alcançar o crime de fato naquele local. Às vezes, o crime vem acontecer em um local diferente. E o Código Penal brasileiro adotou a teoria da ubiguidade. O que é isso? Teoria da ubiguidade.
Ubiguidade vem de bigo, vem de duo, vem de dois. Ele considera tanto o local da ação, assim como o local aonde vem o acontecer ou o resultado. Por exemplo, se eu desfiro disparos de armas de fogo contra uma determinada pessoa, essa pessoa tomba ao chão, eu vou me evadir do local, eu vou fugir, vem uma ambulância, socorre essa pessoa, leva ela para o hospital, ou seja, mudou de local. E lá no hospital, um mês depois, internado lá, essa pessoa vem a falecer, ou seja, o crime vem consolidar lá, né? Ou seja, eu tenho um local aonde aconteceu o fato e eu tenho um outro local aonde ele consumou, aonde ele finalizou. Então, o Código Penal brasileiro, ele considera, então, como local do crime, a teoria da ubiguidade, ou seja, o local aonde aconteceu a ação e o local aonde firmou a consumação. Com questão à territorialidade. Agora sim, eu vou voltar lá no artigo 5º. Eu tinha pulado ele, né, para poder entrar lá na teoria da ubiguidade, que está descrito aí no artigo 6º. Agora eu vou voltar lá no artigo 5º. A gente vai falar da territorialidade. Tem um monte de situações onde você deve levar em conta a questão de local do crime, de onde de fato aconteceu o crime. Acompanhe comigo a leitura ali do artigo 5º, que está descrito ali no Código Penal brasileiro. Aplique-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Vocês percebem que o artigo 5º ele está falando que vai aplicar a lei brasileira independente de tratados ou convenções que o Brasil se propôs a cumprir. Nesse caso, tem um nome que se dá para isso. Ou seja, o Código Penal brasileiro se propôs a estar seguindo o princípio da territorialidade temperada. O que é isso? Isso significa que dentro do nosso território brasileiro, eu posso estar aplicando tanto uma penalidade brasileira, assim como uma penalidade internacional, se for o caso. Porque o Brasil ele se propôs a cumprir situações que, às vezes, não pode ser daqui do nosso país. Ou seja, o cara cometeu um crime que vem ofender a soberania de uma outra sociedade. Ou então um brasileiro cometeu um crime contra um americano. Essa situação, dependendo do caso concreto, é evidente, eu posso estar aplicando ali a lei de outro país. Mas é só isso que fala com a questão da territorialidade? Não, é evidente que não. Tem mais situações onde a gente deve ter um certo cuidado na hora de tratá-los. Mas antes de listar, antes de falar dessas situações de territorialidade, eu preciso definir com vocês o que é território, o que é território nacional. Porque em regra geral, o Código Penal brasileiro ele é aplicado no território nacional. Beleza. Então isso aí é bem tranquilo. Mas de fato, o que é território nacional? Será que é só o nosso país? O que acontece então se por acaso um brasileiro cometeu um crime dentro de um navio do governo brasileiro lá na Inglaterra? Será qual lei eu vou aplicar? A lei da Inglaterra? A lei do Brasil? Lei nenhuma, porque de fato não está em país nenhum. Tem que ter um certo cuidado com relação a isso aí. Dentro aqui do nosso artigo 5º, tem ali o parágrafo 1º e 2º que vai estar tratando dessas situações. Olha só, o parágrafo 1º trata da seguinte forma: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Vamos analisar aqui esse parágrafo primeiro. Olha só o que ele definiu como espaço territorial brasileiro. Primeiro, aeronaves ou navios que estejam em serviço ou a serviço do governo brasileiro. Bom, isso aí, em qualquer lugar do mundo, se acontecer um crime dentro desse navio ou aeronave que está a serviço do governo brasileiro, vai ser aplicado, então, o direito penal brasileiro. Então, se o navio estiver ancorado lá na África e esse navio estiver a serviço
do governo brasileiro, o crime que acontecer dentro desse navio será aplicado à lei penal brasileira. Se o avião estiver sobrevoando ali o alto mar, né, o avião que está a serviço do governo brasileiro, estiver sobrevoando ali o alto mar, né, aconteceu um crime dentro do avião, qual é o direito penal que vai ser aplicado? Direito penal brasileiro. Isso independente de quem for. Se for brasileiro contra brasileiro, brasileiro contra estrangeiro, estrangeiro contra estrangeiro. Se o crime aconteceu dentro de uma embarcação ou aeronave a serviço do governo brasileiro, o crime que aconteceu lá dentro será aplicado à lei brasileira. É bacana. É um pouquinho diferente com relação à embarcação ou aeronave privada. Né? Se a embarcação estiver navegando em alto mar, o que é alto mar? Vamos dar a definição de alto mar. É o mar que não é de ninguém. Né? Dentro de cada país que tem aí uma região litorânea, né? Que tem uma costa, né? É o caso do nosso país, que tem uma costa enorme, né? Tem uma região litorânea enorme, até 12 milhas para frente, né, corresponde a mar territorial brasileiro. Né? E dessas 12 milhas em diante, mais 200 quilômetros é a área de pesquisa, né, correspondente ao Brasil. Mas para nós, no direito penal, o que interessa são essas 12 milhas. Até lá é águas brasileiras. Passou daí é alto mar. É alto mar, isso significa que não são águas de país nenhum. Né? É terra de ninguém. Então, se o navio for um navio privado, nesse caso é privado, não está a serviço do governo brasileiro, é um navio privado, está em alto mar e o crime aconteceu dentro desse navio, essa embarcação é de alguém que está no Brasil, isso significa que a lei que será aplicada nesse caso é brasileiro. Né? Então, se a embarcação ela é privada e está em alto mar, a lei penal que será aplicado, caso venha ocorrer algum tipo de crime, será brasileiro. Agora, vamos imaginar a situação de que essa embarcação privada está ancorada lá na África. Ou seja, é uma embarcação que pertence a alguém do Brasil. Né? Só que ela não está em alto mar, ela está ancorada em um país soberano. No caso, lá na África. Acontece um crime dentro desse navio. Qual lei eu vou aplicar? Nesse caso, já não é mais a lei brasileira. Aí sim, o que será aplicado é a lei lá daquele país aonde ele está ancorado. Mas isso só é válido para as embarcações privadas, né? Tanto faz, em embarcações ou aeronaves. Se a aeronave privada está sobrevoando sobre o espaço brasileiro. O que é o espaço brasileiro? Você pega aqui o território brasileiro, passa aí uma linha de baixo para cima até chegar na estratosfera. Todo esse espaço é território brasileiro. Enquanto você estiver sobrevoando o nosso país, você está passando por espaço aéreo brasileiro. Bom, se o crime acontecer nesse espaço aéreo em uma aeronave privada, beleza, sem dúvidas, né? Eu vou aplicar a lei brasileira. Agora, se a aeronave estiver sobrevoando ali a África, uma aeronave privada, e o cara cometeu um crime dentro dessa aeronave, então eu vou estar aplicando ali a lei da África. Eu não vou estar aplicando a lei brasileira, porque se trata de uma aeronave privada. Agora, toda vez que tiver uma embarcação ou uma aeronave que está a serviço do governo brasileiro, independente aonde esteja, eu vou estar sempre aplicando a lei brasileira. Tranquilo? Uma vez agora que já temos aí uma noção de territorialidade, chegou a hora de estar examinando o que seria uma extraterritorialidade. Opa, professor, mas espera aí, né? Não é mais ou menos a mesma coisa? Não é. Territorialidade é aquilo que eu considero como espaço territorial brasileiro. Isso é territorialidade. Agora, a extraterritorialidade, isso é algo extra, é algo além. É o uso da lei penal brasileira em um lugar, em um espaço territorial estrangeiro. Existe sim essa possibilidade do uso da lei penal brasileira em um espaço estrangeiro. Por exemplo, o uso da lei brasileira
em um cidadão que cometeu um crime lá na Inglaterra. É bom. Só que para poder aplicar essa lei, para poder, de fato, fazer com que, né, a lei brasileira seja aplicada nessa situação, temos aí que estar interpretando e entendendo o artigo 7º do Código Penal Brasileiro. E o artigo 7º ele é um artigo bastante longo, cheio de detalhes, né, e que vai ser assunto da nossa próxima aula. Então eu aguardo vocês ali na nossa 4ª aula de Direito Penal, onde vamos estar tratando da extraterritorialidade brasileira. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima, tchau!